É mais uma manhã que o Senhor tem cuidado de nós. É mais uma manhã que a gente tem se entregado para Deus, que a gente tem colocado a nossa vida no altar de Cristo. E é importante que você tenha isso como, não um ritual, porque ritual, bruxos fazem rituais, mas que você tenha isso como um posicionamento de filho, em que quando acorda quer tomar café da manhã com o pai. É isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Os filhos acordaram e antes de qualquer coisa, antes de sair, antes de consultar um colega, antes de resolver um problema financeiro, os filhos estão à mesa, assentados com o pai, para conversar, para ter comunhão, para expressar, para falar o quanto ama, o quanto é grato e o quanto necessita dele. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã, que vai te abrir os horizontes, que vai encher a sua alma, porque o que você precisa está dentro da sua alma, não está fora. Você começa a olhar para as suas finanças, as lágrimas descem. Você começa a olhar para a vida sentimental, as lágrimas descem. Você começa a olhar para as coisas materiais, as lágrimas descem. Mas na verdade essas lágrimas, elas são expressão não dessas coisas, mas do que a sua alma sente falta, que é Jesus Cristo. Entenda isso. A gente chora pelas coisas erradas. A gente não estamos chorando pelas coisas certas. Nós achamos que estamos chorando pelas coisas certas, mas na verdade o grito da nossa alma é por Jesus e nada mais. É por Jesus e nada mais. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão reuniu ao seu redor, enquanto ele estava sempre à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés diante dele e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, por favor, impõe as mãos sobre ela, venha, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e sempre o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, gastou tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu só tocar, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Em Isaías, ele disse assim: o que eu tenho preparado é mais alto do que você tem preparado. Você desenhou como seria a sua semana, você desenhou como seria o domingo de hoje, você desenhou como seria o culto, você desenhou tudo. E aí vem Deus nessa manhã e diz para você: eu tenho um plano mais alto do que isso. E talvez o que você tinha decretado, o que você tinha escrito, eu declaro, cara, eu vou te desafiar nessa manhã. Eu declaro aqui sobre a sua vida que será apagado o que você escreveu. Porque viver o evangelho é sempre entender que nós fazemos parte de um plano maior. Viver o evangelho é entender que o milagre não está quando eu chego, mas o milagre está no caminho. Viver o evangelho é eu ter essa percepção, é eu estar atento a isso, que esse Cristo que me guia, que me conecta, é um Deus que me surpreende a cada momento. E você, eu tenho uma palavra para você dizendo, até para te puxar a sua orelha como um tapão na sua cabeça, você tem derramado lágrimas pela situação errada. Na verdade, quem chora é a sua alma dizendo: me dá Jesus, me dá Jesus, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, porque a sua alma, ela já entendeu onde é a origem dela. Quando nós entendemos de onde nós viemos, quando nós entendemos a nossa origem, quando nós sabemos disso, as coisas ficam mais fáceis. Porque a origem, da onde você saiu, recorreu lá. Isso é o evangelho. Quando a nossa alma está gritando e nós estamos chorando, não são pelas coisas dessa terra. Aquela mulher, qualquer um que lê a Bíblia de forma superficial, vai achar que ela procurava uma cura física, vai achar que ela queria que cessasse a hemorragia dela, mas na verdade o sofrimento dela não era externo, era também, mas era mais profundo, era interno. Todas as pessoas que foram até Jesus, eles não foram buscar uma cura física ou externa. Cara, você veio pra cá nessa manhã, não foi para resolver seus problemas materiais. Eu tenho uma palavra para você dizendo que a sua alma, que Jesus Cristo te trouxe para encontrar com Ele,
para se voltar para Ele. E enquanto que isso não ficar estabelecido, enquanto que isso não ficar claro, não vai adiantar você tentar arrumar as coisas palpáveis. Então vamos lá. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E aí no meio do caminho, ele está ministrando, aí vem um homem muito poderoso e fala, ó, salva minha filha. Então Jesus, ele vai em direção àquela geração nova. Ele se atenta para mais novo. Porém, no meio do caminho, a geração velha toca ele. E aí eu tenho uma palavra para você que vai mexer com a sua alma agora. Para que você viva o seu futuro, é preciso você ser curado do seu passado. Tem uma menina de 12 anos que está pronta para receber o milagre. A igreja está se levantando, várias pessoas novas, e está acontecendo um monte de milagre, um monte de coisa, um monte de jovens está vindo para o evangelho, e glória a Deus por isso, e amém. Só que essa palavra, ela envolve também uma cura, uma liberdade, um amor sendo derramado também sobre os mais velhos. Vamos lá, igreja, vamos lá. Tem um novo plano sendo escrito. Para você entrar nesse relacionamento, cara, enquanto que não curar, para começar a fluir esse trabalho, para começar a dar certo, não é porque as humilhações que aconteceram no emprego anterior, você já cria um modelo, você já destina que nesse emprego também vai ser horrível. Eu tenho uma palavra de cura para a sua vida no nome de Jesus. Você parou de se relacionar com pessoas, porque você se acha o santo. A Bíblia fala que quando ela é curada, aprende isso, ó. Ela sai da multidão, ela é curada. Depois que ela é curada, ela volta para onde? Para a multidão. Porque quanto mais santo eu acho que eu sou, ou quanto mais santidade, ou quanto mais perto de Cristo eu estou, mais perto da multidão eu tenho que estar. É que o evangelho de vocês isola as pessoas, né? O evangelho de vocês, só vocês é de Deus, só vocês são bacanas, só vocês vão para o céu. É isso. Só que você não vai entender isso se você não for curado. Eu quero que você seja curado. Eu preciso que você seja curado. Porque se você for curado, isso aqui vai ser uma explosão. Você olha para os seus vícios e você fala assim, cara, eu tenho que me libertar disso. A sua mente é muito pequena. Porque você consegue ver, ou você consegue entender que tudo que você joga para Deus, ou tudo que você pede para Deus, são coisas que o dinheiro pode comprar, ou são coisas que a medicina pode resolver. Eu não gosto de focar em nada mais que é material ou que é físico. Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Isso não é material, isso não é físico, isso não é comprado. Isso é um tesouro escondido. Ele deixou o reino de Deus dentro de cada ser humano. Ele não deixou o reino de Deus em templos. Ele não deixou o reino de Deus em uma instituição A, X, B, C. Ele não deixou o reino de Deus em textos. Você acredita que tem pessoas que acham que o reino de Deus só está na Bíblia? Ele fez algo que nenhum homem fez, que nenhum outro Deus fez. Pegou o próprio reino e colocou dentro do homem. Então, quando houve cura aqui, a única coisa que se manifestou foi o reino de Deus na vida daquela mulher. E aí a sua busca pelo sucesso, a sua constância, seu esforço, seu sacrifício. Ai, pastor, tenho tentado tanto. Tenho lutado tanto. Estou cansado e blá, 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 blá. Você procura coisas que podem ser compradas. Você procura coisas que em 10 anos vão se decompor. Você procura coisas que em 1 ano ninguém mais vai falar sobre isso. Você procura coisas, realizações pessoais, que se alguém dá um dinheiro, o outro vai lá e elogia, o outro vai lá e fala. Você procura coisas que no Tinder, que no WhatsApp, que no Face, que no Instagram consegue encontrar, mas ele está preparando para você algo. Percebe o que é o evangelho? É algo que ninguém pode tirar, é algo que está internizado, está introduzido nas nossas almas. E aí você vai me perguntar qual é o preço disso. E aí eu só tenho um sinal para você. Você sabia que os reis, quando iam batalhar, eles faziam um pacto entre eles? Você me ajuda naquela batalha? Tudo bem, mas a gente tem que fazer um sinal na mão. E aí quando o rei ia até o outro, já levantava a mão. E aí aquele rei batia o olho e falava, ele está aliançado com o reino tal. E aí o outro levantava a mão, esses estão aliançados com o reino de tal. Sabe quando marca o boi lá? Aqui, nesse negócio assim. E você sabe que escravos também eram marcados, né? E eles precisam deixar a marca para mostrar minha propriedade. E aí ninguém podia tocar, ninguém podia roubar, ninguém podia mexer, porque era a propriedade de quem marcou. Deixa eu dizer algo para você. Jesus Cristo foi marcado por nós, para gritar pro mundo que vocês são propriedade dele. Aí você fala assim, mas não, eu preciso dessa marca também. Cadê a minha marca? Eu quero a minha marca. Não.
No evangelho de Cristo, na graça, só um foi necessário ser marcado. Para gritar para esse planeta, para gritar para esse sistema solar, para gritar para qualquer tipo de existência que vocês são propriedade de um único Deus. E agora é um caminho sem volta, porque se você aceitou Jesus, você recebeu essa marcação dele. Aí você vai virar para mim e vai falar que esse vício é mais forte do que tudo isso? Eu não consigo acreditar. Você vai falar para mim que essa saia é mais forte do que tudo isso? Eu não consigo acreditar. Você vai falar para mim que brincos é mais forte do que isso? Eu não consigo acreditar. Você vai falar para mim que uma bebida é mais forte do que isso? Eu não consigo acreditar. Você vai falar para mim que dançar é mais forte do que isso? Não. Não vem reduzir o evangelho a esse entendimento pequeno, adestrador, alojador, comprador, barganhador. O evangelho veio para nos tornar livres. Tem um propósito maior na sua vida. Ele está indo para salvar uma geração nova. A geração velha toca nele, o que ele faz? Ele para. E tem pessoas que estão no nosso meio que tem medo de parar. Eu tenho uma palavra para você. Pode parar. Não é pecado. Tá tudo bem. Não é errado. Porque nesse meio tempo que você parou, você conseguiu olhar para os lados. Gente, quantos casamentos desceram ladeira abaixo? Porque o casal não conseguiu parar e olhar. Esse ritmo acelerado, capitalista, moderno que nós vivemos, que tudo tem que ser assim. Isso não tem a ver com o evangelho. Eu preciso que vocês entendam que o evangelho, ele transpõe, ele ultrapassa movimentos, sistemas, governos. O evangelho, ele está mais introduzido, ele está mais internizado do que isso. Volta a 50 anos atrás. Quantas mulheres não morreram achando que iam para o inferno porque se separaram? Vamos lá. Eu gosto de tocar na ferida, porque é justamente para você ser curado. Quantas pessoas não acharam que estavam com o diabo, quantas estavam perdidas, porque a porta de emprego não se abriu? Vocês conseguiram condicionar o evangelho a um salário mínimo. Pelo amor de Deus. Vocês conseguiram condicionar a bênção de Deus na nossa vida a uma oferta de R$ 39,90. Isso deveria dar vergonha em nós. Melhor, vocês conseguiram condicionar o evangelho a um belo templo, com luzes, com cadeiras, com palavras eloquentes, com um bom som. E eu acho que ele olhava lá de cima o tempo todo dizendo: não está ali, não está aqui, não está nesse, não está nesse. Está dentro de vocês. É muito mais simples. Não é vir para a igreja para receber o evangelho. É ser a igreja e explanar o evangelho. E aí o que vocês aprendem com isso? Que em qualquer lugar onde vocês colocarem o pé de vocês, vocês vão estar levando o evangelho, o reino de Deus. Vindo ou não vindo, o evangelho está lá fluindo. A bênção de Deus está lá completa. É mais bonito, é mais leve. Aí ela é curada, ela não precisa gastar mais com médico, com mais ninguém. A bênção de Deus está na vida dela e ela volta para a multidão. Porque ela entende que agora ela está curada e ela pode estar na multidão. Aí você, a primeira coisa que você faz quando começa a vir para a igreja é se afastar de todo mundo. Entendeu tudo errado. A Bíblia fala que um homem estava caminhando e veio bandidos. Bateram nele, machucaram ele e aquele homem ficou isso aqui para morrer, ferido, machucado. Aí veio o pastor. O pastor passou, não fez nada. Porque tinha um culto, né? O pastor tinha um culto para fazer. Aí veio o levita. O levita viu a situação, não fez nada. Porque ele tinha que louvar na igreja. São cargos importantíssimos. A gente tem que ter prioridades. Aí veio um samaritano. Estava de viagem. Quando ele viu o homem, ele teve piedade. Ele aproximou, ele enfaixou, derramou o vinho, colocou sobre o próprio animal e levou para um hospital. No dia seguinte, deu 2 denários e disse: cuida, quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que tiver. Presta atenção nisso aqui. Ele cuidou, aliviou aquele homem, só que ele tinha noção. Falou: isso aqui vai dar mais gastos. Então, quando eu voltar, o que eu faço? Eu pago. Não são vocês que pagam. Vocês não conseguiram ver que é Jesus? Vamos lá de novo. Pegou o homem, levou para o hospital. Aliviou o homem. Falou: ó, vou voltar. Eu sei que isso aqui vai dar mais gastos. Eu sei que vocês vão errar. Eu sei que vai ter mais coisas que vão acontecer. Porém, a dívida não é de vocês. Eu voltarei. Isso alivia a sua alma? Isso é evangelho. Isso é Jesus Cristo. Ele voltará e pagará as nossas dívidas. Que Deus abençoe todos. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.